Você já sentiu que existe uma força maior controlando tudo? Não estou falando de destino cego, nem de sorte. Estou falando de algo que Napoleon Hill chamou de a mente mestre, e que a Bíblia revela como o alinhamento entre seu espírito e o próprio Deus. Existe um código, uma disciplina mental tão poderosa que define literalmente cada passo do seu futuro, e poucos conhecem, menos ainda a aplicam, porque exige algo que a maioria não está disposta a dar: controle absoluto sobre os próprios pensamentos. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho. Esse conhecimento não é para todo mundo. Napoleon Hill estudou mais de 500 homens de sucesso durante 20 anos. Ele descobriu um padrão. Todos eles dominavam algo invisível, algo que não estava nas estratégias, nos contatos ou no dinheiro. Estava na mente. Hill chamou isso de o controle mental definitivo. Ele percebeu que toda grande conquista começa com um pensamento dominante. Um objetivo claro, definido, gravado na consciência como fogo eterno. E a Bíblia já dizia isso séculos antes. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Não é poesia, é engenharia espiritual, porque seu coração, sua mente, sua intenção profunda, define literalmente o que você atrai, o que você constrói, o que você se torna. Mas existe um problema. A maioria das pessoas não controla a própria mente. Elas acham que controlam, mas na verdade são controladas por medo, por dúvida, por opiniões externas, por memórias de fracasso. E enquanto a mente não estiver sob seu comando absoluto, você jamais governará seu futuro. Deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que acorda todos os dias com um objetivo claro, sabe exatamente o que quer, repete mentalmente sua visão, visualiza o resultado, age com fé, e mesmo assim, fracassa. Por quê? Porque disciplina mental não é só pensar positivo, não é afirmação da boca para fora, não é visualização sem ação. Napoleon Hill descobriu que o sucesso exige algo muito mais profundo. Ele chamou de fé aplicada. Não é acreditar que vai dar certo. É agir como se já tivesse dado certo, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. E isso, meu amigo, é guerra. Guerra contra sua própria mente, contra o sabotador interno, contra a voz que diz: você não é capaz. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é mudança de comportamento, é reprogramação mental. É trocar o sistema operacional da sua consciência. E poucos fazem isso. Porque dói. Porque exige que você encare verdades sobre si mesmo que preferiria ignorar. Mas sem esse confronto, sem essa morte simbólica do ego, você permanece preso ao mesmo padrão mental que te trouxe até aqui. Vou te dar um exemplo. Napoleon Hill conta sobre um homem que perdeu tudo. Negócio falido. Família destruída, reputação manchada. Ele estava no fundo do poço. E foi ali, no silêncio da derrota, que ele fez algo revolucionário. Ele parou de culpar o mundo, parou de culpar as circunstâncias, parou de culpar os outros e assumiu total responsabilidade sobre sua mente. Hill ensina que a mente é a única coisa sobre a qual você tem controle absoluto. Tudo pode ser tirado de você. Dinheiro, saúde, pessoas, mas sua mente é sua fortaleza. E esse homem decidiu reconstruir tudo a partir dali. Ele criou um objetivo definido, escreveu em detalhes o que queria alcançar, leu todos os dias, visualizou com intensidade emocional e, mais importante, ele agiu. Não esperou estar pronto, não esperou ter certeza, ele agiu com medo, agiu com dúvida, mas agiu, e a Bíblia valida isso. Tiago 2,17 diz: a fé sem obras é morta. Não adianta você ter fé, ter objetivo, ter visão, se você não move, se você não executa, se você não enfrenta o desconforto, porque Deus age quando você age, não antes. Muita gente fica esperando um sinal divino para começar,
Fica esperando a porta abrir. Fica esperando tudo estar alinhado. Mas a verdade é essa: Deus abre as portas para quem está caminhando, não para quem está parado. Napoleon Hill chamou isso de iniciativa pessoal. Ele percebeu que todos os grandes líderes tinham essa característica. Eles começavam antes de estar prontos. Eles moviam antes de ter todas as respostas. E foi exatamente isso que aquele homem fez. Ele começou pequeno, imperfeito, com medo, mas começou. E sabe o que aconteceu? Nos primeiros meses, quase nada. Ele continuou quebrado, continuou sozinho, continuou enfrentando rejeição. E foi ali que a maioria desiste, porque a disciplina mental não garante resultados imediatos. Ela garante transformação interna. E a transformação interna eventualmente se manifesta. Mas você precisa persistir no invisível. Hill chamava isso de persistência inteligente. Não é teimosia cega, é continuar ajustando, aprendendo, refinando, mas nunca abandonando o objetivo central. E a Bíblia confirma. Gálatas 6:9 diz: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos. A seu tempo, não no seu tempo, no tempo certo. E enquanto você espera, você se transforma, porque a disciplina mental não é sobre conseguir coisas, é sobre se tornar alguém capaz de sustentá-las. Aquele homem continuou, dia após dia, mês após mês, controlando seus pensamentos, rejeitando o medo, alimentando a fé. E então, algo mudou. Não foi mágica, foi acúmulo. As pequenas ações começaram a gerar resultados. As portas começaram a abrir. As pessoas certas começaram a aparecer. Mas o mais importante, ele tinha mudado por dentro. Ele não era mais o mesmo homem que havia fracassado. Ele tinha forjado uma mente indestrutível. Napoleon Hill ensina que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas você só encontra essa semente se controlar sua mente durante a tempestade. Se você se entregar ao desespero, perde a semente. Se você se entregar à raiva, perde a semente. Se você se entregar ao vitimismo, perde a semente. Mas se você mantiver o controle mental, se você transformar a dor em combustível, se você usar o fracasso como professor, você encontra o tesouro escondido na tragédia. E a Bíblia diz exatamente isso. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, inclusive as ruins, inclusive as dolorosas, inclusive as injustas, mas só cooperam se você cooperar, se você alinhar sua mente com o propósito maior, se você transformar veneno em remédio. Deixa eu te dizer uma coisa que Napoleon Hill descobriu e que a Bíblia sempre soube. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E o que você é definido pelo que você pensa repetidamente. Se você pensa escassez, você é escassez. Se você pensa fracasso, você é fracasso. Se você pensa vitimização, você é vítima. Mas se você pensa abundância, se você pensa vitória, se você pensa soberania, você se torna isso. Hill chamava isso de transmutação emocional, que é a habilidade de transformar emoções destrutivas em energia criativa. Medo vira coragem, raiva vira determinação, tristeza vira profundidade. E isso só é possível com disciplina mental absoluta, porque sua mente é um jardim, e você é o jardineiro. Se você plantar ervas daninhas, vai colher ervas daninhas. Se você plantar sementes de excelência, vai colher excelência. A Bíblia diz em Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é moralismo, é estratégia mental, é controle da matéria-prima da sua realidade, porque tudo começa com um pensamento. Toda empresa, todo relacionamento, toda conquista, toda queda, começa com um pensamento. E se você não escolher seus pensamentos, alguém escolherá por você. A mídia,
a sociedade, o medo coletivo, a opinião alheia. E você viverá a vida de outra pessoa. Aquele homem que Napoleon Hill estudou, ele entendeu isso. Ele parou de consumir conteúdo que enfraquecia sua mente. Parou de conversar com pessoas que plantavam dúvida. Parou de alimentar padrões mentais que o sabotavam. E começou a construir uma fortaleza mental, todos os dias, sem exceção. Mesmo quando não sentia vontade, mesmo quando ninguém via, mesmo quando parecia inútil. E essa é a verdadeira disciplina. Não é fazer quando você está inspirado. É fazer quando você está vazio. É fazer quando você está cansado. É fazer quando ninguém está olhando. Hill dizia: a disciplina começa com o domínio dos pequenos hábitos. Acordar no horário. Cumprir o que prometeu a si mesmo. Controlar a reação emocional. Silenciar o ego. Esses pequenos atos de autocontrole constroem um caráter inabalável. E um caráter inabalável constrói um destino inabalável. A Bíblia chama isso de fidelidade no pouco. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus não te dá o império antes de você governar a aldeia. Ele não te dá a multidão antes de você liderar a si mesmo. Porque o maior teste de liderança é a liderança interna. Você consegue liderar seus pensamentos, seus impulsos, seus medos? Se não consegue, não está pronto para liderar nada externo. E é por isso que tanta gente fracassa depois do sucesso. Eles conquistam sem ter construído estrutura interna. Eles ganham dinheiro sem ter caráter. Eles ganham poder sem ter disciplina. E tudo desmorona, porque o externo é sempre reflexo do interno. Aquele homem reconstruiu tudo. Mas dessa vez ele era diferente. Ele tinha aprendido o código, a disciplina mental que define o futuro. E Napoleon Hill observou isso em todos os grandes. Eles tinham uma mente mestre, uma mente treinada, uma mente obediente, uma mente alinhada com um propósito maior. E quando você alinha sua mente com Deus, quando você une fé e ação, quando você controla seus pensamentos com rigor militar, você se torna imparável. Não porque nada pode te derrubar, mas porque nada pode te manter derrubado. A Bíblia diz em Provérbios 24:16: o justo cai 7 vezes, mas levanta. Não é sobre não cair, é sobre sempre levantar. E você só levanta se sua mente for mais forte que sua dor. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o objetivo definido que está gravado na sua mente? Você tem um? Ou você está vivendo no piloto automático, reagindo à vida ao invés de criá-la? Porque sem um objetivo claro, sua mente vira campo de batalha de influências externas. Mas com um objetivo claro, sua mente vira fortaleza. E tudo que não serve é rejeitado. Tudo que não alinha é eliminado. Tudo que não contribui é ignorado. Isso é poder. Poder real. Não sobre os outros, sobre você mesmo. Napoleon Hill ensina: o controle da mente é o resultado do autocontrole. E autocontrole é a habilidade de fazer o que precisa ser feito, independente de como você se sente. Sentiu medo? Faça assim mesmo. Sentiu preguiça? Faça assim mesmo. Sentiu dúvida? Faça assim mesmo. Porque a disciplina mental não espera motivação, ela cria motivação. E a Bíblia confirma. Josué 1:9 diz: sê forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus está contigo. Ele está. Mas você precisa mover, você precisa agir, você precisa disciplinar sua mente para ouvir a voz certa. Porque existem 2 vozes na sua cabeça. Uma te puxa para baixo, outra te puxa para cima. Uma é medo, outra é fé. Uma é ego, outra é espírito. E você escolhe qual obedecer, com cada pensamento que você permite. Então escolha bem, porque sua mente é seu destino. Se esse vídeo tocou em algo real dentro de você, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e nos comentários escreva apenas uma palavra: disciplina, porque você entendeu o código.